Acabei de receber aí o pedido, tá? Olha só a qualidade, cara, show de bola, top, topzera. Já tô no meu quarto pedido já. Rivalidade com o Palmeiras. E eu acho que exatamente porque o Palmeiras teve hegemonia nas contratações por algum tempo e ganhou campeonatos, né, e o Flamengo passou a ter essa hegemonia nas contratações. Isso redundou em grande futebol e em títulos, né, e na última temporada, quando o Flamengo tinha o melhor elenco, o Palmeiras conseguiu ainda beliscar 2 campeonatos e o principal torneio de todos, que é a Copa Libertadores da América. Essa rivalidade está gigantesca. Ela é, de longe, a principal rivalidade hoje no nosso futebol. Elas são sazonais. E assim, já teve Flamengo e Atlético, gigantesca, e por outros motivos, jogos até bem pegados. As rivalidades locais, essas nunca vão desaparecer, mas uma rivalidade. Hoje, Flamengo e Palmeiras vem há alguns anos, porque se dá também pelo poder de investimento, né? E o Atlético pode entrar nessa parada aí, ser um terceiro. Então, assim, elas são sazonais, né? Sem tirar aquelas que, naturalmente, são, né, já descritas de uma outra forma aqui no Brasil, como os grenais, por exemplo. Agora, a gente tem que também combinar, né? Você pega assim, Fla-Flu hoje, tá mais derrubadinho. O Vasco e Flamengo, tá mais derrubado. Você tem que dar uma, né? Você tem que acender ali a rivalidade, porque tá derrubado. Teve agora, o Cruzeiro e Palmeiras por um tempo também, que foi a rivalidade acentuada. Nossa, e de repente, né, Birner, fez assim, puf, cadê o Cruzeiro? Né? Então hoje está procurando do Cruzeiro. Lá Grêmio e Palmeiras, né? Então Grêmio e Palmeiras, das 90. Grêmio e Palmeiras. 90. Corinthians e Inter, sempre vem a história de DVD. Essa continua. Essa continua. Então, cara, assim, ainda bem que elas existem, ainda bem. O jogador também acho que serve para estimular jogador, tal. Se é que precisa disso, né? Ô Zé, em relação ao Abel Ferreira, o Mauro citou Abel e tal, Jorge Jesus ganhou tudo, inclusive essas 2 competições que estão por serem definidas como Palmeiras na disputa. O Abel já disse que quer ganhar tudo, falou inclusive no Bola da Vez. Qual o tamanho que ele adquire ganhando mais esses 2 títulos? Não chega ainda no Jorge Jesus porque aquele Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras? Ou deveria, uma vez que ele está ganhando tudo também em curto período? Está na hora dele entrar nessa prateleira jesuniana ou não? Jesuíta? Eu acho que ele já entrou, né? Eu acho que ele já entrou. Eu não acho, Zé. Eu não acho que colocou na mesma prateleira, não. Não, mas qual foram os títulos? Quais foram os títulos? Não, eu até acho que mereceria estar perto, mas eu acho que no conceito geral não entrou. Quais foram os títulos do Flamengo? No Jesus foi Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E daí ele ganhou essas 2 competições, Supercopa e Recopa, aí veio o Carioca e tudo mais. Ele não ganhou ainda, a gente está falando da exposição, você falou que se ganhar. Sim. Se ganhar ele entra. Para mim, mas eu acho que ele já está. Mas eu acho que ele já está ali, está com um pezinho ali. Porque assim, a situação dele é totalmente diferente da do Jorge Jesus. E a gente tem que separar alguma coisa. Depende, o que te agrada? O futebol que foi jogado pelo Jesus ou o futebol que é jogado pelo Palmeiras? Depende, isso influencia muito, né, a análise de trabalho. Você gosta muitas vezes do Jorge Jesus, pelo estilo de jogo, pela forma, pô, tá legal, você fica mais empolgado. O do Palmeiras não é esse futebol bonito, mas tem muita técnica, tem muita tática, tem muita estratégia, né? Tem muitas coisas que não são como a do Flamengo, que são espalhafatosas pelas questões técnicas, por causa da qualidade dos jogadores, mas você tem um trabalho tático ali excepcional, um trabalho de gestão, né? Porque, se eu não me engano, o Jorge Jesus jogou só o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Abel chegou em que situação? Quantos campeonatos ele jogou? Nós estamos falando, o Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético, tá? Só sim, o Calçade acabou de falar. Vai ser a primeira semana, eu acho que é do Palmeiras, ou o primeiro trabalho, período que ele vai ter para trabalhar um pouco com a equipe. Aí o Mauro pegou e já falou assim, mas ele vai ter jogo quarta, domingo, por que a CBF não mudou? Então, assim, a gente tem que analisar os momentos, o momento do Jesus, como ele chegou, como ele trabalhou,
o momento em que da chegada do Abel, como era a equipe, a forma como ele disputou. Por exemplo, eu tenho minhas dúvidas se o Jorge Jesus iria conseguir colocar a equipe do Flamengo para jogar tão bem como jogou na questão da pandemia, né? Que você não sabia o que ia acontecer. Um jogo a cada 2 jogos, um jogo a cada 3 dias, viagens. Então, assim, tem uma série de coisas que são não questionáveis. Ele conquistou, e aí eu não estou tirando mérito, porque ele teve méritos mesmo. Mas dizer que o trabalho do Jorge Jesus é muito superior ao do Abel, eu não avalio dessa forma, não. Porque o Abel teve dificuldades que o Jorge Jesus não teve. Mas, Vitor, acho que você... Assim, eu também não acho que deveria haver uma distância grande. Mas eu sinto isso. Eu sinto que, independentemente dos títulos... Eu acho que no momento que o Jesus ganhou Libertadores e Brasileirão, Felipe, ficou essa sensação de um rolo compressor do Flamengo, um futebol vistoso, que há um endeusamento do Jesus que eu não vejo. Eu não estou falando que eu acho certo ou que eu concordo. Eu estou falando que eu não vejo isso, Zé. E aí eu perguntei se teríamos isso. Não, o que eu estou dizendo é isso, porque assim, a gente tem, eu pelo menos analiso dessa forma. Eu não posso só analisar o futebol bonito, eu tenho que analisar o futebol bonito da forma como o Palmeiras joga, né? Porque a gente tem essa questão, né? O futebol bonito. O que é o futebol bonito? Por exemplo, é aquilo que o treinador treina toda semana, seja defensivo, seja ofensivo. O cara treina toda semana, chega no jogo, ele vai lá e consegue colocar tudo que ele treinou e consegue o resultado. Talvez não seja um futebol vistoso como o do Flamengo, mas é um futebol diferente, mas só com os resultados. Para o treinador é um futebol lindo. Talvez para o torcedor, esse futebol não me agrada. Entendeu? Então, assim, é muito subjetivo esse negócio. Porque o futebol é bonito. Depende da forma como você vê o dia a dia. Eu particularmente, eu acho muito interessante o trabalho do Abel. A forma como ele teve a gestão do elenco, a forma como ele soube trabalhar. Por exemplo, o jogo que o Palmeiras fez contra o River Plate na Argentina, tirando os primeiros 15, 20 minutos, que foi o tempo de adaptação, e isso é natural, de pegar o tempo de jogo, posicionamento da equipe adversária, depois, o que o Palmeiras fez foi sensacional, né? Então, assim, tem essas coisas, a gente fica muito na questão, o cara jogou bem, bonito, e esse é o jogo bonito. Eu também gostaria de ter um jogo bonito sempre, mas às vezes o jogo bonito, vamos dizer assim, o Carille, o jogo do Carille, plasticamente era feio, não era um jogo bonito, mas só que ele treinava para fazer aquilo, os jogadores treinavam para fazer aquilo, e ele conquistou um título, conquistou títulos importantes. Você vai pegar, por exemplo, o São Paulo do Muricy. Como é que era o São Paulo do Muricy? Era o Muricy Mol. Mas dentro daquilo que ele treinava durante a semana, ele treinava para fazer isso. Entendeu? Então tem essas coisas que a gente precisa entender como funciona. E aí, Vitor? Então, eu acho a comparação cruel entre os dois técnicos, porque o Jorge Jesus teve algumas semanas de preparação durante a Copa América e, como disse o Calçade, o Abel Ferreira chegou e não teve uma semana livre. Eu acho que o elenco do Flamengo era um elenco muito mais talentoso, mas que precisava virar a chave em todos os sentidos, de passar a ser competitivo, a passar a jogar de outra maneira, a escalação diferente, a modelo de jogo diferente e tudo mais, enquanto o Palmeiras, apesar de ter um trabalho muito ruim do Luxemburgo, quando o Cebola pega a equipe, já dá um direcionamento para aquilo que o Abel Ferreira faz depois. Então a comparação é muito cruel. Se você perguntar qual perfil de treinador eu gosto mais, eu gosto mais do perfil do Abel Ferreira. Não estou falando pelo trabalho de campo, eu gosto muito da coisa do coletivo, né? Do nós ganhamos, nós perdemos, do valorizar o jogador acima de tudo, do treinador trabalhar pro clube e não de uma maneira personalista. O Jorge Jesus é extremamente personalista. Isso só já dá uma vantagem para ele em termos de marketing. Ele brilha muito. É o time do Jorge Jesus e ele consegue fazer isso, e eu acho que foi interessante conseguir no Flamengo, sem ofuscar o brilho dos jogadores. Tem que colocar isso. Tem técnico que quer brilhar muito, e aí você tá Vanderlei Luxemburgo, claramente, que muitas vezes parece que eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. O Jorge Jesus, não. O Jorge Jesus, ele conseguia dividir as coisas melhor. Então, mesmo gostando mais do Abel Ferreira, quando eu vou pro produto final, o futebol que os times apresentaram, esquecendo qualidade, esquecendo
período de treinamento, que tornam as comparações injustas, eu gosto muito mais do Flamengo. O time do Flamengo jogou um futebol muito superior ao futebol que o Palmeiras mostrou na última temporada, o que não tira nenhum mérito do Palmeiras nas conquistas, até porque é uma temporada atípica. Então, se eu tivesse que escolher um time para torcer desses, né, qual time desse vai botar minha camisa e vai jogar qual futebol? O do Flamengo. O Palmeiras foi extremamente competitivo, inteligente, guerreiro e merecedor dos títulos. O Flamengo foi tudo isso, mas também foi avassalador. Outro dia eu tava, assim, a gente tá rodando na internet, eu vi um tweet, assim, sensacional, né, que dizia o seguinte, em espanhol, falava assim, o que o comentarista gosta ou deixa de gostar, eu acho que tem uma pequena relevância. Sim, eu não posso definir o que é futebol bem jogado, né, por aquilo que eu gosto. Então, assim, quando está dentro da minha moldura, daquilo que eu gosto, é bem jogado. Quando está fora, é mal jogado. Não. Futebol bem feito pode ser um futebol que esteticamente você defina como lindo, mas pode ser um futebol que esteticamente consiga vitórias. Um futebol que mais vertical, um futebol que recupera a bola, sai em velocidade. Eu acho aquele futebol em que a bola circula. Mourinho versus Guardiola, por exemplo. Eu acho esse futebol, eu particularmente curto mais. Assim, mas eu não posso dizer que o outro futebol jogado que não se enquadra ao meu gosto seja um futebol ruim. Porque a tentativa de fazer um jogo bonito pode ser uma porcaria. E a tentativa de fazer um jogo mais objetivo, com outros mecanismos, né, dentro de campo, outras vias, pode ser também mal feita. Ou pode resultar em resultados assim, fantásticos, que levem a equipe a disputar título. Porque quando é bem feito, é bem feito. O problema é quando tudo é obra meio assim, é tudo mais ou menos. Aí você pode ter, tanto numa via quanto na outra, um jogo mais ou menos. Então, assim, o que o comentarista gosta, eu acho que vai até a página 5. Eu acho que a gente busca dizer, dentro daquele padrão que o treinador escolheu, ele está fazendo bem feito ou mal feito? A gente pode falar, dentro daquele padrão é excelente. Acho que vai mais ou menos na linha que o Zé estava falando. Quer dizer, ele pode ser diferente do meu gosto, mas eu tenho que ter a condição de dizer e analisar que ele faz bem feito dentro dos caminhos buscados por determinado treinador. E aí, Jorge Jesus e Abel Ferreira são caras de mundos completamente distintos. Completamente distintos. Completamente diferentes aí. Ô Mauro, eu quero ouvi-lo, mas tem um assunto de técnicos que está na nossa pauta, que já que a gente está falando de técnicos, eu vou trazer e deixarei por último Birner e